O arranco, o motor virou. O motor virou, a luz acendeu, o Sabino entrou e a bala comeu. Uma introduçãozinha aí, porque eu vou falar novamente sobre o cangaço. O cangaço é sempre história que ainda precisa ser contada de outra forma, né? Porque eu tenho verificado, né? Não só eu, como algumas outras pessoas, que a história, ela romantizada, né? Ela deixa de ser história, ela passa a fantasia, né? Mas o cangaço não, gente, o cangaço existiu realmente. O lugar onde começou, entre aspas, o cangaço lampiônico, porque antes já havia cangaço, mas não era assim um que tivesse o cangaço, que tivesse aquela visibilidade e aquele que chamasse tanto a atenção quanto o cangaço do Virgulino do Lampião, né, que nasceu lá em Vila Bela, nas Pedreiras, por ali, entre Vila Bela, a atual Serra Talhada, e Floresta do Navio, mais, chegando mais próximo ali de Nazaré do Pico. Então, para entender a história do cangaço, você precisa realmente ir em Nazaré do Pico, porque é um dos lugares que guarda ainda, gente, o casario, que tem coisas da época, né? Porque outros lugares por onde o Virgulino passou, mas você não tem exatamente a visão que você vai ter se você for até Nazaré do Pico, em Nazaré do Pico, e você conhecer, por exemplo, a igrejinha onde casou a prima do Virgulino Alicô. Se você não foi em Floresta, onde casaram-se os pais de Virgulino, o rei do cangaço. Então, mas o que eu quero falar é que é o seguinte, a história, as pessoas tendem mais a gostar da história e sair da história romantizada, né? E tem ocorrido muito, muito mesmo, pessoas contando, fazendo, escrevendo livros. É que eu vou mostrar um, eu não vou nem mostrar o autor, mas, por exemplo, ó, isso aqui virou mito, né? Isso aqui, o chapéu, né? Eu já falei sobre o chapéu, esses penduricados, posso colocar mais alguma coisa nesse sentido de explicar por quê. O Virgulino, ele entrou para a história, né? Eu já falei, inclusive, sobre a personalidade do Virgulino, e muita gente realmente dizia assim, aqueles escangaceiros falaram, diziam, o Virgulino era uma pessoa maravilhosa, na dele, calado, pensativo, né? Exatamente, isso só ratifica a minha, digamos assim, forma de estudar, a minha maneira de estudar, aplicando o método da psicanálise. É exatamente isso, gente. Os psicopatas, eles são pessoas que eles sabem atrair, né? Sabem conversar, convencer, né? Por quê? Porque isso é da personalidade do psicopata, certo? Então, muita gente precisa entender o fato, né, cangaço, mas como história. Por outro lado, a tendência, conforme eu disse, é sempre, sempre a mesma, romantizar a história. E a história romantizada, ela perde, ela sai do foco, ela foge ao foco, né? Então, as pessoas endeusaram tanto o Lampião, que o Lampião foi até as avenidas das maiores metrópoles do Brasil. Eu posso até dizer, São Paulo é uma megalópole, né?
e o Rio de Janeiro, né? Foi atração do carnaval e as pessoas esqueceram que o Virgulino foi um dos maiores matadores da história do Brasil, né? Na história universal existem vários, é só a pessoa aprofundar, um Nero, um Hitler, né? Quem já assistiu Espartacus, né? E observar Napoleão Bonaparte, né? E observar que essas personalidades, eles costumam atrair e costumam levar uma população, um povo, digamos assim, ao sofrimento, Mas, por outro lado, eles conseguem também levar muita gente a aproximar-se dele e achar que ele é um herói. Mas existem dois tipos de heróis, né? Existe o herói, entre aspas, o herói e o bandido. E existe o herói também, que não é a pessoa maravilhosa, né? Mas que consegue atrair as pessoas, né? Então, as pessoas comentam, né? Existem muita coisa na literatura, porque o Virgulino ele estava lutando porque ele queria direitos, né? Porque ele naquela época os coronéis oprimiam, né? Mas, na verdade, se você vai pesquisar bem e olhar pelo lado, né, empregando um método, você vai ver que o Virgulino foi muito necessário e fez muitos favores e ganhou muitos favores de coronéis. Existiam sim os coronéis também, né, que apoiavam o Lampião por necessidade, porque queriam, faziam até parceria com o Lampião, inclusive parceria financeira, né? Pediam dinheiro emprestado a Lampião, porque Lampião roubava e emprestava dinheiro para coronéis, né? Então, existia essa troca, essa permuta, né, de favores. Existiam os coronéis que precisavam dos trabalhos de Virgulino porque tinham lá um inimigo, uma coisa, e queria eliminar, então contrata os cangaceiros, contrata o Virgulino, né? E o Virgulino, assim, ele foi fazendo carreira, eu sempre digo, fez carreira, né? Trabalho, né? Só que é um trabalho que não foi construtivo. Foi um trabalho que prejudicou muito os sertões do Nordeste do Brasil, né? Sertões, inclusive, só existe aqui no Brasil, né? Temos vários sertões, mas só existe essa característica do Brasil, né? Então, ao contrário do que se prega e do que se diz, né, na literatura, né, o Virgulino ele deu margem para que muita gente escrevesse e apareceu literatura de todos os estilos, né, porque existe estilo literário, né, e a maioria é ficção, outros históricos, né, e temos aqui também até dicionário, ó, esse dicionário daqui, ele cita para mais de 1000, dá o nome aqui dos cangaceiros, né? Zé Peba, Peitada, Zé Pequeno, Zé Pintadinho, né? Era difícil você saber, Sabino Gomes, Sabino Goré, Sabonete 1, 2, deixa eu ver se tem mais outro sabonete aqui, né? Assim, Salva-Terra. Então, o difícil de estudar o cangaço não porque não se faz necessário você saber que cangaceiro, todos eles tinham alcunha, né? Agora, para você os identificar, era outra coisa. A maioria não tinha documento. Então, a história ficou assim. Aí, o Virgulino ganha, digamos assim, status de rei, de capitão, ganhou uma patente de capitão. Gente, a patente de Lampião,
foi uma patente que foi conferida a ele, entre aspas, né? O Floro Bartolomeu, que era um deputado federal lá do Rio de Janeiro, que veio para o Ceará, né, para combater a coluna Prestes, né, a história, né? Mas só que quando chega lá no Ceará, aí o grupo, o Lampião estava naquela região ali, no Juazeiro de Padre Cícero, né? Aí o Floro Bartolomeu manda chamar o Virgulino, né? Porque o Virgulino, para matar era rápido, para acabar, para eliminar uma pessoa, não tinha nem Pai Nosso, nem Ave Maria. Por isso que eu digo, nunca ele foi religioso, né? Não houve pedido de Padre Cícero, Romão Batista, que dissesse, ou convencesse o Virgulino a deixar a profissão de matador. Porque ele não ia deixar. Por quê? Porque ele era psicopata. Gente, ninguém muda a personalidade, não há como mudar a personalidade, né? A pessoa desenvolve a personalidade ao longo da vida, né? E até os 18, 20 anos a sua personalidade está formada. E aí não tem mais como desmanchar, não tem mais como mudar, né? E o Virgulino, aí ele entra para a história, né? Houve os combatentes, aqui eu vou falar, ó, inclusive tem este livro daqui. Esse livro é recente, é de Leonardo Ferraz Gominho, né? Que ele vai contar a história de Mané Neto, né? Ele vai contar a história, né? Já observando o lado de Manuel Neto e o do Virgulino, fazendo a diferença entre um e outro. Um combatia, o outro assaltava e matava. O Manuel Neto ia combater. Às vezes, gente, tinha realmente que eliminar os cangaceiros, tinha que eliminar. Por quê? Porque eram pessoas que estavam prejudicando toda a sociedade. Os sertanejos viviam em eterna tensão, eles não conseguiam dormir. Recordo que, né, a minha mãe disse o seguinte para mim: olha, minha filha, ela é lá de Vila Bela, nasceu em Vila Bela, Serra Talhada, né? Ela disse que à noite elas colocavam, a mãe, né, a minha avó, colocavam na boca dos cachorros uma espécie de uma madeira amarrada aqui para o cachorro não latir, para não despertar, digamos assim, para ninguém saber que tinha uma casa ali. E elas acendiam assim, uma espécie de lamparina, uma tigelinha, alguma coisa, com azeite talvez de... eu não sei bem de que era o azeite, mas azeite lá, talvez de mamona, né? Com um fiapinho assim de algodão, né? Que naquela época se fazia muito algodão, tirava o algodão e para fazer a renda e para fazer também esses paviozinhos. E elas colocavam para quê? Porque aquela luz era simplesmente para elas conseguirem andar na casa. Porque se os cangaceiros passassem, conforme passaram, certo? E vissem que tinha uma casa ali, eles invadiam, eles tocavam fogo nas casas, matavam as pessoas, os animais, né? Recordo até que minha mãe disse que o meu tio vinha com uma carga, naquela época vinha com uma carga com burros, né? Com uma frota de burros, com rapadura, essas coisas todinhas, de Triunfo, da cidade de Triunfo, né? Que é próxima ali de Serra Talhada, e os cangaceiros encontraram meu tio, era João, chamava Tiodão, né? E eles pegaram o meu tiodão, né? Que já é parte da minha mãe, veja só, parte da minha mãe, e roubaram toda a carga do trabalho dele. Ele foi lá comprar, né? Digamos, rapadura, farinha, carne seca, essas coisas, ele foi comprar, certo? E os cangaceiros fizeram isso e ainda bateram no meu tio, né? Então, dizer que cangaceiro era bonzinho, romantizar, é uma coisa complicada, mas o brasileiro gosta, né? E como gosta, aí a história, né, do Virgulino bateu recorde, né? Em termos de
biografia. Agora, biografia de uma pessoa que muita gente só ouviu falar, ouviu dizer, até porque, alguns momentos, o Virgulino, ele não se apresentava de frente, ele mandava os capangas, né, digamos assim, aqueles cangaceiros, ir no lugar numa venda, era uma venda, né, numa fazenda, e dizer, extorquir, levar um bilhetezinho, eu quero tanto, então mate tantos bois, que eu vou levar minha meninada, né? Ele chamava meus meninos, né? E a história vai para os livros, não como história, mas como um conto, uma fantasia, e as pessoas tornam a história romantizada, fica até bonita a história, né? E as pessoas esquecem que o Virgulino foi um grande matador, sangrador de pessoas, de animais. Ele não só matava os animais, que o animal, né? Existe um animal de corte, realmente, o boi, o bode, mas ele também sangrava, era gente. Portanto, vamos parar de romantizar a história do cangaço. Agora, se querem realmente saber da história do cangaço, como começou, a do Virgulino, né? Aonde começou, o lugar, conhecer a Vila de Nazaré, está lá em Floresta do Navio, encravada no município de Floresta do Navio. Visitem Floresta do Navio, visitem, lá em Floresta tem a igreja onde os pais do Virgulino se casaram, né? E em Nazaré tem a vila, né? Que é um museu a céu aberto. E vão até Nazaré do Pico, e vocês vão conhecer a história de Nazaré, do Virgulino, daquela época, em Nazaré do Pico. Depois a história se prolonga e chega até Angico, onde supostamente ele foi morto. Agora não se pode garantir a forma nem a maneira que ele foi morto. Agora, certo é que após aquele 28 de julho, né, de 1938, as ações do cangaceiro, com a maneira que era uma forma dele executar as pessoas, era muito parecida, exatamente conforme os serial killers fazem. Eles fazem exatamente. Eles matam sempre da mesma forma. É por isso que se sabe quando a polícia vai investigar, aí eles veem a característica daquele crime, como foi. Eu até falo num livro de uma pessoa que já se foi, mas foi um grande escritor, grande apresentador de televisão, o Jô Soares, o Xangô de Backstreet, né? Eu tenho esse livro aí, né? Como a pessoa identificava, porque aquele criminoso, ele agia sempre da mesma maneira, ele matava, né? Eu vou contar só um pedaço assim, mas ele matava sempre a pessoa enforcada com um cordão, com uma corda de um instrumento, né? Aí vocês leem o Xangô de Backstreet, porque eu falei, porque o Virgulino, ele gostava, sabe de quê? Ele pegava o punhal, né, e enfiava na jugular da pessoa, e o punhal saía aqui na parte da barriga da pessoa. Eles viam a pessoa se batendo, se debatendo, e ele ficava rindo, e depois ia dançar, né? Tocar sanfona, fazer uma festa lá e comemorar. Depois que ele saciava os instintos dele, ele ia comemorar, ok? Vamos depois prosseguir com essa história do Virgulino, que ela ainda precisa ser recontada mesmo.